Você já percebeu que passa a maior parte do tempo fugindo de si mesmo? Não com movimento, mas com barulho. Ruído constante. Conversas que não levam a lugar nenhum. Séries que você nem lembra no dia seguinte. Músicas que enchem o vazio por 3 minutos e meio. Você está ocupado demais para sentir. E isso não é força. É medo disfarçado de produtividade. A verdade é que você está fraco. Mas apenas em silêncio você perceberia isso. Por isso você evita o silêncio como quem evita um espelho quebrado. Epicteto dizia que não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre elas. Mas ele ia além. Somos perturbados também pela recusa em olhar para essas opiniões. Você carrega julgamentos sobre si mesmo que nunca examinou de verdade. Carrega culpa sem nome, raiva sem endereço, vergonha sem origem clara. E enquanto não parar para reconhecer o que está dentro, vai continuar reagindo ao mundo como se ele fosse o problema. O estoicismo não oferece conforto barato. Ele oferece clareza. E clareza dói antes de libertar. Tem um homem que eu conheci há alguns anos. Vou chamá-lo de Rafael. Ele tinha uma carreira estável, amigos suficientes, uma rotina que funcionava. Mas algo dentro dele estava errado, e ele sabia disso. Não era depressão declarada, não era crise visível. Era uma inquietação baixa, constante, como um zumbido no fundo da mente. Rafael enchia os dias. Academia, podcast no carro, mensagens, filmes, calls de trabalho até tarde. Ele nunca parava. E quando parava, bebia. Não muito. Só o suficiente para dormir sem pensar. Um dia, ele perdeu o celular. Não quebrou. Não foi roubado. Simplesmente perdeu. E como estava viajando sozinho, ficou 2 dias sem reposição. 2 dias sem tela, sem fone, sem nada para preencher o tempo entre uma caminhada e outra. No primeiro dia, Rafael sentiu ansiedade. No segundo, algo pior. Tédio profundo. Seguido de uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado por dentro. Ele percebeu que não sabia mais quem era quando ninguém estava olhando. Não sabia o que realmente pensava sobre a própria vida. Tinha opiniões sobre política, sobre filmes, sobre o trabalho dos outros. Mas sobre si mesmo? Nada além de desconforto. Essa é a fraqueza silenciosa. Não é a falta de músculos ou de conquistas. É a incapacidade de suportar a própria companhia sem distração. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas antes de melhorar seus pensamentos, você precisa conhecê-los. E a maioria das pessoas nunca chega perto disso. Vive uma vida inteira acreditando que pensa de um jeito, quando na verdade apenas repete frases que ouviu, medos que herdou, desejos que copiou. A autoconsciência não é um luxo espiritual. É o primeiro passo para deixar de ser governado por impulsos que você nem reconhece como seus. Rafael começou a caminhar sem fone de ouvido. Parece simples, mas não era. As primeiras semanas foram desconfortáveis. Ele notava pensamentos que antes passavam despercebidos. Notava que, sem distração, a mente voltava sempre para os mesmos lugares. Uma discussão antiga com o pai, uma sensação de não estar fazendo o suficiente, uma comparação constante com pessoas que ele nem conhecia direito. Ele percebeu que estava cansado. Não do trabalho, do esforço de fingir que estava bem o tempo todo, do esforço de parecer confiante quando por dentro estava apenas confuso. Os samurais tinham um conceito chamado mushin, que significa mente vazia, mas não no sentido de ausência. É a mente livre de apegos, de distrações, de ruído interno. É o estado onde você age sem hesitação, porque não há camadas de medo, orgulho ou auto-engano atrapalhando. Mas para chegar lá, você precisa primeiro encarar o que está ocupando espaço dentro de você.
Precisa nomear as fraquezas. Reconhecer que tem medo de falhar, medo de ser medíocre, medo de descobrir que talvez você já seja medíocre e tenha passado anos evitando essa percepção. O caminho para a força verdadeira começa com a humildade de admitir a fraqueza verdadeira. Rafael começou a escrever. Não para publicar, não para organizar. Apenas para tirar os pensamentos da névoa e colocá-los no papel. Ele escreveu sobre o pai, sobre a raiva que nunca expressou, sobre o medo de envelhecer sem ter feito nada que importasse de verdade. Escreveu sobre a sensação de estar sempre representando um papel, mesmo sozinho. E pela primeira vez em anos, ele chorou. Não de tristeza, de alívio. Porque finalmente tinha parado de correr. Epicteto dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas o oposto também é verdade. Evitamos a realidade porque imaginamos que ela será insuportável. Rafael imaginou durante anos que se parasse para sentir de verdade, desmoronaria. Que se admitisse a própria fraqueza, perderia o respeito dos outros, ou pior, de si mesmo. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quando ele parou de fugir, a pressão diminuiu. Quando admitiu que estava perdido, ficou mais fácil encontrar direção. A fraqueza, quando reconhecida, deixa de ter poder. Vira apenas um ponto de partida. Você não precisa de um retiro espiritual, não precisa de um guru, de um aplicativo de meditação, de um curso caro sobre propósito. Você precisa de 5 minutos por dia sem ruído. Literalmente sem nada. Sem música, sem tela, sem tarefa. Só você e o que quer que esteja dentro da sua cabeça naquele momento. No começo vai ser irritante. Depois vai ser revelador. Você vai perceber padrões. Vai notar que pensa as mesmas coisas no piloto automático. Vai perceber quantas das suas reações não vêm de quem você é, mas de quem você acha que deveria ser. A força verdadeira não é a ausência de medo. É a disposição de sentir o medo sem fugir dele. Não é a ausência de fraqueza. É a coragem de olhar para a fraqueza e perguntar: de onde isso vem? O que estou evitando? O estoicismo ensina que você não controla o mundo, mas controla como responde a ele. Mas antes de controlar a resposta, você precisa conhecer o que está respondendo dentro de você. Precisa separar o que é seu do que foi colocado lá por expectativas alheias, por trauma não processado, por preguiça emocional. Rafael não virou outra pessoa. Continua trabalhando, continua com os mesmos problemas práticos. Mas algo mudou. Ele não precisa mais preencher cada segundo vazio. Não sente mais aquele desespero silencioso de estar sempre atrasado para algo que não consegue nomear. Ele ainda sente raiva, ainda sente medo. Mas agora reconhece quando está sentindo. E isso muda tudo. Porque quando você reconhece, pode escolher. Quando apenas reage, está preso. Você provavelmente vai ignorar isso. Vai achar interessante, vai concordar mentalmente, e amanhã estará de volta ao barulho. Porque é mais fácil. Porque silêncio assusta. Porque autoconhecimento dói antes de curar. Mas se um dia você cansar de carregar um peso que não consegue nomear, lembre-se. A fraqueza não está em sentir. Está em fugir do que você sente. E você só descobre isso quando para de correr. O silêncio não vai te salvar, mas vai te mostrar o que precisa ser salvo.